Hoje eu lanço mão do texto sugerido pelo nosso calendário litúrgico. Domingo passado nós falamos sobre a importância da Epifania, como é importante percebermos um Deus que continua se revelando, se manifestando. E hoje lembramos de um evento muito importante, que é o batismo de Jesus Cristo. Que isso tem importância no exercício da nossa espiritualidade cristã, da nossa vida, da nossa colocação no mundo. Então, eu quero pedir a Deus que nos ilumine na leitura desse texto. Assim, Pai, oramos ao Senhor, pedindo que Teu Santo Espírito traga luz, que consigamos perceber além da tinta e do papel. Que o texto nos ajude para que cada pessoa aqui, ao ler essa palavra revelada, encontre a palavra de Deus, a pessoa de Jesus. Que a gente consiga perceber no nome dele mesmo, Jesus Cristo. Amém. João 1, de 29 em diante, diz assim a Escritura Sagrada. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ora, André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João a respeito de Jesus, e foi seguir a Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez. Pai, eis aqui o texto sagrado, e mais uma vez pedimos ao Senhor: fale aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, hoje, talvez, quando nós olhamos para esse evento, muitas vezes centramos a nossa reflexão nesse dia na manifestação da Trindade no batismo de João. Quando a gente olha o batismo descrito nos Evangelhos, nós percebemos, além da presença do Espírito na forma de pomba pousar sobre Jesus, uma voz dizendo: Eis, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a afirmativa de João quando vê Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. E nisso temos um desafio muito grande, né?
Porque a grande maioria de nós temos esse texto como um texto muito conhecido e muito comum. De maneira especial, as irmãs e os irmãos oriundos da Igreja Católica Romana têm esse Cordeiro de Deus quase que como uma memória diária, né? Toda missa repete-se a questão do Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É muito interessante a gente pensar que é um texto muito comum para nós cristãos e cristãs. Muito comum. E eu sempre tenho repetido que a proximidade com o texto, infelizmente, pesa contra o texto. Porque quando o texto é muito comum, como, por exemplo, João 3,16, né, que Deus enviou seu Filho ao mundo, por amor, por todos nós, como, por exemplo, o Senhor que é o nosso pastor, lá no Salmo 23, e tantos outros. Isso passa tão comum que a gente pensa assim, não, eu já sei isso. Eu não preciso aprender mais nada sobre isso. Tudo que tinha a ser dito sobre esse texto já fora dito. E eu estou cansado de saber disso. E aí o que acontece? Eu não presto mais atenção nesse texto. Eu passo por cima do texto. Então, a familiaridade com o texto deixa da gente deixar de aprender. Faz com que a gente deixe de aprender, na verdade, aquilo que o texto está lembrando a gente, rememorando a gente. Então eu preciso hoje resgatar o lugar do Cordeiro de Deus. Eu preciso hoje pensar com vocês o que isso significa. Por que João olha para Jesus e compara Jesus com um cordeiro naquele momento? Para nós, de maneira muito especial, essa referência é muito estranha. Quem aqui, por exemplo, cria cordeiro? Tem alguém que cria cordeiro aqui? Tem alguém que já viu um cordeiro, pelo menos? Tem alguém que sabe o que é um cordeiro, que é um filhote de cabrito? A gente nem sabe o que é isso. Isso para a nossa cultura... De carneiro, desculpa, de carneiro. De carneiro, filhote de carneiro. E a gente pensa o seguinte, como assim isso é importante para mim? O que isso tem a ver com a minha vida cotidiana? E por que essa referência do cordeiro foi tão importante lá no primeiro século, né? O que João estava trazendo nessa figura de linguagem de Jesus como o Cordeiro de Deus? Era muito comum qualquer janela que se abrir ali naquela vida cotidiana de Jerusalém, você vê passar pastores com muitos carneiros e muitos cordeiros. Era muito comum, fazia parte do cotidiano daquele povo. Era também comum porque, pelo menos uma vez ao ano, a família que tinha condição tinha que separar um cordeiro sem nenhum defeito. Ele não podia ser um cordeiro deficiente, não podia faltar, né? Não podia ser um cordeiro mutilado, não podia estar doente, ele tinha que estar saudável. E ele era o símbolo do sacrifício pelo pecado daquela família no último ano. E a família, então, em toda uma estrutura religiosa judaica, tinha que chegar no pátio, se preparar para apresentar aos sacerdotes o cordeiro que aquela família estava trazendo. O sacerdote ia pegar e preparar, e imolar aquele cordeiro, deixar aquele sangue descer a bacia, né? Queimar as gorduras. As carnes eram utilizadas, inclusive, para sustento de toda a classe sacerdotal, porque o que era símbolo ali da oferta eram as gorduras e as vísceras. E aí eu pergunto assim, para aquela família, quando aquela família ouvia o cordeiro que vem tirar o pecado, ela pensava assim, como um animal tão simples pode ser símbolo de retirada de pecado? O que isso significa? A referência para aquele povo é que Jesus seria o último sacrifício, suficiente para não precisar de nenhum outro tipo de sacrifício. E não só para uma família da terra, mas por toda a humanidade. Era essa a referência, que Deus enviar agora um cordeiro na pessoa de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que seria imolado. Ele passaria por um sacrifício por amor à humanidade. É essa a referência que João Batista traz para nós. E eu pergunto assim, hoje,
essa referência tem importância na nossa vida? Será que a gente entende que o sacrifício de Jesus é vicário? Está no nosso lugar? Será que Jesus realmente representa todas as nossas debilidades, todo o mal que ainda reside dentro de nós seres humanos, tudo aquilo que muitas vezes nós lutamos todos os dias pelas coisas mais instintivas, quando a gente ainda deseja mal? Quantas pessoas ainda têm a intenção de fazer mal a si próprias? Quantas pessoas ainda têm a intenção de fazer mal a outras pessoas? A gente vive contextos difíceis em família, né? Onde as pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber o que esse mal traz de desdobramento, trazendo ali sofrimento para todas as pessoas da família. A gente não consegue perceber quando a gente tem uma sociedade que, infelizmente, grupos dessa sociedade desejam apenas as suas próprias necessidades serem atendidas, e aí, intencionalmente, eu excluo, desconsidero o outro. É como se o outro não existisse, é como se o outro não tivesse importância. Quantas vezes nós olhamos para pessoas diferentes de nós e temos uma postura de invisibilizá-la? E muitas vezes essas pessoas que a gente quer que elas se tornem invisíveis para nós, muitas vezes são pessoas que elas se tornam um símbolo de alguma coisa que a gente não consegue lidar com a gente própria, dentro da gente. Dificuldade nossa, que a gente não quer nem ver, nem tratar, nem reconhecer. E de repente esse que a gente quer tornar invisível, desconsiderar, é uma figura de confronto para a gente, porque a gente não sabe como lidar. Tem também outras pessoas que pensam que o jeito de viver é só do seu próprio jeito. E que o jeito que o outro vive precisa se encaixar no meu jeito de ser. E a gente acaba tendo uma postura de colonizar o outro, de impor ao outro uma maneira de viver. É como se a maneira do outro de viver não tivesse legitimidade. É como se o outro não tivesse, não fosse resultado de um Deus que ama e que cria diversamente. E se eu tenho um Deus que em sua essência é Pai, é Filho e é Espírito Santo, em si próprio é diverso quando cria, olha quantas espécies, por exemplo, de flores que a gente tem, quantas espécies de folhagens, quantas espécies de animais, dentro da mesma espécie, a diversidade que a gente tem, né? Eu fico olhando, por exemplo, meu filho que trabalha com peixes, e eu fico olhando a diversidade desse mundo, meu Deus do céu, né? Na formação dele, Mateus um dia sai daqui, vai para São Paulo fazer um curso de cirurgia em peixe ornamental. Você já pensou nisso? Operar peixe de aquário? Como assim? Né? Que coisa diferente isso. E assim, é tanta diversidade nas profissões, são tantos dons diferentes, né? E aí eu vejo uma declaração de João olhando para Jesus como aquele que seria o Cordeiro de Deus que ia tirar da sociedade, tirar da humanidade o pecado, a intenção de fazer mal. Esse Cordeiro hoje, que foi imolado na cruz, ele é símbolo de uma vida nova para nós. Ele mostra que é possível viver sem a gente ter a intenção de fazer mal a ninguém. Ele mostra que é possível a gente viver legitimando a existência de todas as pessoas, mesmo as pessoas diferentes da gente. E que essas pessoas precisam ter os mesmos direitos que nós temos. Tirar o pecado do mundo é tirar o mal do mundo. Tirar o pecado do mundo não é só tirar aquela ideia de que a gente traz um pecado original de desobediência da figura dos nossos primeiros pais e que vai deixar a gente ir para o inferno e vai deixar a gente para o céu. É muito mais do que isso.
é a gente conviver uns com os outros, dando respeito e dignidade e lugar de existência a todas as pessoas. É não exigir do outro que o outro seja igual a mim. A gente faz muito isso nas relações interpessoais e de maneira especial nos casamentos, né? A gente vira para o outro e fala para o outro: por que você não disse isso? Porque eu não sou você, mãe. Se eu fosse você, nessa situação você teria dito. Não é eu, não. A minha percepção é outra. O meu lugar é outro, meu nome é outro, minha data de nascimento é outra. Meu pai é outro, minha mãe é outra, minha cultura é outra. Por que eu vou dizer a mesma coisa que você acha que eu tenho que dizer? Por que a gente tem dificuldade de acolher o outro na sua diferença? Por que a gente insiste em fazer do outro uma imitação da gente? Como se a gente vivesse com alguém que seja a imitação da gente, como se a gente suportaria a gente mesmo no outro. Eu acho que eu não suportaria alguém igual a mim para viver. Eu acho que eu teria dificuldade demais. Se eu encontrar alguém igual a mim, acho que vai ser bem complicado. E eu acho que eu conviveria e convivo muito melhor com uma pessoa que é diferente de mim. E graças a Deus por isso, gente. Graças a Deus por essas diferenças. Essas diferenças refletem esse Deus que cria de maneira diversa, linda e maravilhosa. Que a gente hoje visite esse texto e o testemunho de João de maneira muito especial, onde ele vê a pomba sobre esse cordeiro, dizendo: eis aqui o cordeiro, né? E aonde a gente vê a generosidade de João, dizendo assim: está aqui o cordeiro, e os discípulos de João falam: segue ele, vamos seguir. E aí a gente vê então André seguindo a João, porque aquele que ele seguia disse: ali está o cordeiro, e ele existe antes de mim. Ele já existia antes de mim. Pode seguir que esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo e vai construir uma sociedade que para nós é utopia. Será que é utopia a gente pensar numa sociedade sem pecado? Será que é uma utopia a gente pensar em uma sociedade sem mal? Será que é utopia a gente pensar numa sociedade sem doença? Será que é utopia a gente pensar numa sociedade sem segregação? Será que é utopia a gente pensar numa sociedade onde brancos e pretos vivem com igualdade? Onde a sociedade não considere o branco mais importante que o preto? Será que a gente consegue vislumbrar uma sociedade onde homens e mulheres possam viver com os mesmos direitos e com os mesmos respeitos? Ou será que a gente vai insistir numa sociedade onde homens são tratados com mais importância que as mulheres? Será que a gente consegue vislumbrar uma sociedade sem mal? Paulo escreve aos Gálatas que agora em Cristo não existe mais judeu nem grego. Então, a segregação étnica já não existe mais em Jesus Cristo. Não tem mais a divisão daquele que é povo de Deus, os judeus, com aqueles que eram considerados não povo de Deus, não com direito à aliança. Agora todos são parte de um povo só. Todas as etnias. Paulo vai dizer agora que em Cristo não existe mais servo e dono de servo, escravo ou livre. Então Paulo está lutando aqui contra essa segregação horrorosa social que a gente ainda tem e que a sociedade insiste em tratar com maior valor gente que tem condição financeira melhor. Quando a gente fala assim, gente de sucesso, na cabeça da gente, não é gente que tem a dignidade de ter vivido uma vida com honestidade, com ética, é gente que ganhou grana, que tem um carro bom, está aí com o último iPhone, que eu nem sei qual é o número dele mais agora. Né? É gente que tem um carro do ano. Aí você olha para essa pessoa e fala: olha que homem de sucesso, olha que mulher de sucesso. O sucesso agora é o que a gente tem, não é o que a gente é, não é o que a gente faz. É horrível isso. E aí Paulo vai dizer assim: agora em Cristo não tem mais nem macho nem fêmea. Por que macho e fêmea? Por que homem e mulher? Porque a mulher não era considerada no primeiro século. Mulher era propriedade, estávamos estudando isso aqui na escola dominical. Eu repito isso incessantemente, porque nós somos uma igreja que há quase 45 anos repetimos isso e a gente ainda vê a diferença. A gente ainda vê gente tratando o homem com superioridade. A gente ainda existe no mercado de trabalho homens que ainda ocupam, isso está mudando, graças a Deus que está mudando, mas ainda tem homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e que ainda a mulher recebe menos. Ainda existe. Ainda existe. Ainda nós temos dificuldades no mercado de trabalho de acolher mulheres porque
a mulher vai gestar. E aí ela vai ficar num período de licença maternidade. Nós temos história em países mais desenvolvidos que quando o casal gesta, homens e mulheres têm o mesmo período. Olha que interessante isso. Olha que interessante. O mesmo período de licença para cuidar do bebê que chegou. Olha que interessante isso. Né? Então a gente pensar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira toda a desigualdade, todo o mal, tudo aquilo que de alguma forma separa, segrega, tudo aquilo que faz com que alguém se sinta mais importante e que vai impor o seu jeito de ser e de existir sobre outra pessoa, por alguma coisa. Né? Eu preciso dizer, eu sou pai de duas pessoas pretas, né? Então eu conheço a realidade do meu filho e da minha filha. Eu luto com eles todo dia. E de maneira muito especial a Ana, que é mulher. E eu conheço a dor da minha filha como uma mulher preta quando ela busca uma colocação no mercado de trabalho. A luta que é. O que ela tem que ser e fazer. O que é exigido dela como uma mulher preta no mercado de trabalho. Então a gente precisa entender que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisa hoje ser acolhido nos nossos corações. Nós precisamos de Andrés no nosso meio, que cheguem para nós e digam assim: encontramos o Salvador. Encontramos aquele que tira de nós a doença de a gente achar que a gente é melhor que os outros. Que arranca de nós a prepotência, a superioridade, o egoísmo. Que faz uma proposta agora de um novo tempo. É claro que eu estou contextualizando, porque naquele momento eles esperavam um outro Messias. Historicamente, se a gente olha lá, o Messias que eles queriam era um Messias que, com força bélica, tomasse novamente o governo de Israel, colocasse Israel no mesmo lugar de grandeza que Israel teve na época de Davi e Salomão. E fizesse com que Israel se tornasse um povo conquistador, por violência, aos outros povos ao seu redor. Era esse o Messias tão esperado pelo povo de Israel. Por isso Jesus não foi acolhido como Messias, porque ele não encaixava no estereótipo do Messias da sua época. E aí eu pergunto se alguns estereótipos hoje a gente precisa se encaixar na nossa sociedade. Será que a nossa sociedade coloca para nós possibilidades de vida com ética, com respeito para com todas as pessoas? Ou eu me encaixo no estereótipo que eu sou, com a minha profissão, com o lugar que eu ocupo, com a minha vida, e aí me conforto e não acho que eu tenho que mudar? Tem que ser assim para sempre, está tudo bem? Dentro dos nossos acessos, muitas vezes, algumas oportunidades que outras pessoas não têm. Dentro, por que não dizer, dos privilégios que a gente tem em alguns momentos da vida, né? Muitas pessoas têm privilégio por terem a cor da pele mais clara, outras pessoas têm privilégio por terem mais grana no banco, outras pessoas têm privilégio por serem homens, outras pessoas têm privilégio por serem heterossexuais, por exemplo, e que às vezes insistem que são mais importantes e mais corretos e mais certos do que as pessoas que são homossexuais. Espera aí, gente. A gente precisa rever o que o Cordeiro de Deus veio fazer. Se o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo, eu preciso de entender que ele ainda habita em mim, o pecado que eu estou dizendo. E que ele precisa arrancar dentro de mim esse pecado. Nós tivemos hoje um momento de confissão. Quais são os nossos pecados que carregamos hoje? Quais são os pecados que precisam ser hoje, né, terem, de alguma forma, a ação desse Cordeiro? Porque é um Cordeiro que andou com gente que vivia à margem da sua época. Se eu pego o exemplo de Jesus, ele se permite ser tocado por uma mulher que era considerada impura há 12 anos por um fluxo de sangue. Você imagina uma mulher que 12 anos não podia entrar no templo. E ele se permite ser tocado, e toca e fala com essa mulher. Ele toca em gente mutilada, gente que não podia ter acesso ao templo. Jesus ia para o templo, não se enganem, ele não fazia parte das festas cheias de ostentação dos sacerdotes, dos escribas, dos líderes religiosos. Ele ficava no pátio, onde os pobres estavam, onde os doentes estavam, onde os que viviam à margem da sociedade estavam.
Jesus recebe uma mulher adúltera, falamos aqui na escola dominical hoje, e ele não cumpre a exigência daquela lei que tinha que apedrejar. Ele simplesmente diz para todas as pessoas ao redor, fala, aquele que não tem pecado pode apedrejar. E aí, de acordo com a narrativa do texto sagrado, dos mais velhos aos mais novos, olha a consciência dos mais velhos, daqueles que conseguem se conhecer, saber que tem dentro de si alguma coisa má ainda. Eu tenho pecado, eu vou dar um passo para trás, eu não vou jogar. E aí os mais novos olham para os mais velhos e falam, eu também não vou condenar. E ele liberta aquela mulher e dá àquela mulher uma oportunidade de dignidade. Jesus é um homem que caminhou sustentado por dinheiro de mulheres que recebiam ali dos seus maridos de alguma coisa que ela fazia dentro de casa, ali que o marido de alguma forma agradava, e ela então investia nas viagens de Jesus Cristo. Jesus, quando aparece, Jesus aparece primeiro para uma mulher. E olha que interessante, uma mulher estrangeira, Maria de Magdala. Não é nem no contexto judaico. Para dar dignidade à mulher estrangeira. E é uma pessoa que o testemunho dela nem ouvido era na época. Se uma mulher fosse testemunha ocular de um crime, o assassino, ou o homicida, ou o criminoso ia sair ileso. Ela podia berrar que viu que ninguém ouviria, porque o testemunho dela não era considerado. Porque ela não era considerada. Então, gente, hoje eu preciso, com vocês, acolher o Cordeiro de Deus que tira o pecado da gente, que proporciona para a gente vida, que é possível a gente viver uma vida onde todas as pessoas sejam respeitadas ao nosso redor, onde todas as pessoas tenham o direito de exercer os mesmos direitos que nós exercemos, onde todas as pessoas podem exercer a fé desse mesmo Deus que é amor, misericórdia, acolhimento, solidariedade, fraternidade. Tudo de bom que existe. Nós cantamos isso hoje. Todo bem que existe, quem é a fonte é o Senhor. Quem é a fonte é o Senhor de todo bem. Mesmo daquele bem que se manifesta fora do cristianismo. Não se enganem. A fonte daquele bem é Deus. E a gente precisa acolher e respeitar isso. Assim a gente pode ter uma vida com mais qualidade e pode se entender como instrumentos da construção de uma sociedade de bem para todas as pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o meu pecado, tira o seu pecado, tira os nossos pecados, cotidianamente, e que esse Cordeiro de Deus faça de nós pessoas mais humanas, mais gente, pessoas mais amorosas, pessoas que conseguem estender as mãos para as pessoas que sofrem ao nosso redor. Assim eu rogo, essa é a minha oração, na manhã de hoje, no nome de Jesus.